Irmãs queridas, irmãos queridos, que o nosso Mestre Senhor Jesus de Nazaré nos abençoe a todos e nos envolva com seu amor, com a sua luz e com a sua paz. Durante toda a minha vida, eu gostei de histórias. Era fascinante ouvir aquelas histórias dos nossos avós, dos nossos pais, e aquilo impregnou o meu ser. E até hoje eu adoro ouvir e contar histórias. Mas nós vamos fazer só um retrospecto. As histórias de crianças, elas não se comparam com as histórias de adultos. O mundo infantil é um mundo diferente, é um mundo lúdico, mas para nós precisamos contar as histórias que têm um efeito moral, que têm um ensinamento, que têm uma orientação para que nós possamos tirar proveito daquela mensagem. Vocês veem aqui, dentro dos livros que eu tenho, contos populares do mundo, de vários países do mundo. Nós temos aqui também, olha, o que eu mais gosto, contos da Índia. São realmente lindos, são 8 livros que eu tenho, e vocês aguardem, porque sempre vai ter oportunidade. Mas, olha, meu tesouro maior é esse aqui, o livro das 1001 Noites. São 4 volumes contendo as 366 histórias, é 1001 noites, são 1000 noites, são 3 anos e mais alguma coisa, 1001 histórias nessa coleção aqui, que vocês terão oportunidade posteriormente de ver. Temos aqui também mensagens lindas, algumas histórias do nosso querido Khalil Gibran. Maravilhosas as histórias dele, que sensibilizam muito, e uma das características que ele conta as histórias leves, simples, que todos entendem. Por exemplo, ele conta uma história: quando você nasceu, todos choravam e todos sorriam e só você chorava. Leve a sua vida fazendo bem, de maneira que quando você morra, todos chorem e só você sorria. É uma história, o significado é muito positivo, mas hoje nós estamos observando que a história entrou até para o mundo corporativo, o mundo comercial, o mundo dos líderes, lições de storytelling. Portanto, nós temos vários desses livros mostrando a importância do contar das histórias, seja nas palestras, nas reuniões corporativas, mas, olha, o que está no fundo do coração é essa coleção de Malba Tahan, de 1951. São 12 livros, meu coração vibra. Todas as histórias de Malba Tahan são lindas. E nós vamos começar hoje contando uma história de Malba Tahan. Era uma vez um reinado muito distante, muito longe, onde lá as pessoas viviam com um programa de vida muito definido. Um conselho de anciãos se reuniam periodicamente de 10 em 10 anos para escolher um novo rei, um novo monarca para aquele reino. Por que isso? Eles tinham esse processo porque depois de cada 10 anos, o rei ele deixava o seu trono para o outro, entrava num um veleiro, acompanhado de um marinheiro, e levava-o para uma ilha distante, cerca de 2 dias navegando no mar. E nessa ilha, muito pantanosa, muitos pântanos fétidos, totalmente insalubre, muitos animais ferozes, não havia água potável, era uma ilha grande, mas completamente impossível a sua vivência. Então aquele rei ia para essa ilha e era colocado lá. E naturalmente ele iria desencarnar de uma forma muito dolorosa. E assim aconteciam durante milênios. Aquele povo funcionava daquele jeito. Um belo dia, um rei chegou ao poder. E aí ele observou com sensibilidade muito grande que o povo passava muita necessidade. Ele então mandou vir de outros reinos a trabalhadores especializados, engenheiros civis para a construção de casas, escolas, engenheiros agrônomos para poder ensinar e plantar a terra, grandes orientadores na área do comércio, mandou construir logo ali na beira-mar um grande cais, manteve o intercâmbio com todos os reinos, mesmo distantes, para tratar do comércio, mas ele não tinha produção. Mas dentro de pouco tempo,
mais ou menos 3, 4 anos, a produção, os engenheiros agrônomos diversificaram as produções, arroz, feijão, milho, cevada, trigo, e começaram a exportar. E lá vinham outros também artigos de outros países, mantendo esse intercâmbio maravilhoso. E o reino dele progrediu, mas progrediu riqueza, escola, todos trabalhavam, não havia doenças, houve saneamento de tudo, criação de animais, enfim, viviam numa felicidade muito grande. E esse rei então completou os 10 anos. O conselho de anciãos convidou toda a comunidade e elegeram um novo rei, um novo monarca. Mas o povo ficou muito triste, porque aquele homem era um homem muito bom. Ele eliminou a fome, ele eliminou a miséria do seu reino, construiu escolas, casas populares, enfim, houve uma dimensão de progresso enorme, com respeito às pessoas, enfim, uma coisa maravilhosa. E ele tinha de ir para a tal da ilha, e era terrível, todos sabiam que ele iria morrer. Mas ele, muito sereno, entrou no barco, o barqueiro chorava porque ia levá-lo para a morte. O povo, em grande quantidade, ali ficou às margens do cais, chorando, temendo pela vida do seu rei que ia embora. Todos, inclusive a esposa do rei e os filhos, não foram, era comum que ficasse, porque quem é que iria saber claramente que iria desencarnar naquele lugar tão longínquo? Mas, ao contrário do que muita gente pensava, no momento o rei embarcou, que olhava para o povo, todo mundo chorando, e só o rei ficava sorrindo de felicidade dentro de si. Nesse momento, a esposa veio e entrou no barco, os filhos também entraram, e o povo ficou surpreso. Além do rei que vamos perder também a rainha, os príncipes, porque todos vão embora. E eles foram embora. E o povo chorou durante vários dias, e durante 2 dias o barco cortou os mares e chegaram àquela ilha. Mas, a surpresa! Várias pessoas, a ilha tinha a fama de não era habitada, muitos animais selvagens, uma ilha insalubre, perigosa, pantanosa. Quando eles chegaram, parecia um país diferente, um paraíso. A casa dele estava própria, a esposa ficou alegre, todo o povo veio receber aquele rei. Por que aconteceu isso? Por que contrariou todas as perspectivas que tinham? Porque aquele rei sabia qual seria o destino dele depois de 10 anos. Nos primeiros 5 anos, ele cuidou de trabalhar para seu reino, de transformá-lo, dar dignidade aos seus conterrâneos, colocando todo o seu reino numa produção maravilhosa, intercâmbio com os outros reinos, enfim, dando dignidade e cidadania para todos os habitantes. Nos outros últimos 5 anos, foi o que ele fez. A experiência adquirida com isso, ele encaminhou os engenheiros agrônomos, médicos, enfermeiros, e foram lá para a ilha e transformaram aquela ilha, drenaram os pântanos, os rios ficaram salubres, peixes, animais, construíram fazendas, já trabalhavam ali pessoas que vieram de outras regiões, enfim, um reino semelhante ao que ele havia deixado, de grandeza, de beleza, só que não tinha ainda o porto que estava lá, mas não tinha intercâmbio com outros países, mas ele apresentava ali a sua esposa, os seus filhos, aos habitantes da ilha, felizes por ter agora pessoalmente aquele rei que estava ali, para assumir a direção daquele povo que tanto aguardava por aquele benfeitor que chegava naquela ilha no momento de felicidade para poder estimular mais ainda a produção. Então, o fim da história é essa. Agora, o que é que nós vamos aplicar com relação a nós espíritas? O que é que nós vamos observar na questão moral da história? O que é que isso nos leva a acreditar, a compreender qual é a mensagem que Malba-Tahan deu? Porque Malba-Tahan, eu conheci ele aqui em Itabuna, na casa do finado irmão Eliés, que foi o fundador do Grupo Espírita Casa de Guará, era um médium maravilhoso, e ele esteve conosco, contou pessoalmente a mim uma de suas histórias, e realmente é muito empolgante assistir um homem que nunca foi à Arábia, mas ele nasceu aqui no Nordeste e foi professor do Colégio Pedro II, no Rio de Janeiro, professor de matemática, conhecido
nacionalmente e na sua época em outros países, porque ele se vestia sempre de árabe. É possível que ele tivesse sido um árabe reencarnado aqui. Mas qual foi a mensagem que ele quis deixar? Qual a mensagem para nós espíritas? O que foi que aquele rei sabia? Ele sabia que ia para um mundo inóspito, quando ele iria morrer. Ele tomou todas as providências necessárias, preparando-se para que o lugar para onde ele fosse tão habitável e proporcionasse tantas oportunidades de trabalho para outras pessoas. Nós espíritas sabemos que a vida é uma só. Quando nós reencarnamos, nós sabemos que um dia nós iremos desencarnar. E para onde vamos? Iremos prestar contas, como disse Jesus, da nossa administração. E como Jesus falou também, a cada um segundo as suas obras. Aquele rei mereceu estar naquele país que ele preparou. E nós podemos preparar o nosso futuro, abrindo o nosso coração para que o nosso amor se exale, ele saia, contagie e toque as outras pessoas em ações do bem. E quando o nosso amor se torna sublime, como nos diz a veneranda benfeitora Joana de Ângeles, o que é que acontece? Esse amor muda o nome para caridade. Portanto, a nossa história, a nossa mensagem é esta. Vamos preparar o nosso futuro, a prudência daquele rei e o olhar percussiente para o futuro, o que o aguardava. Ele preparou o presente, porque os outros reis praticamente iam para lá e o povo aplaudia, porque ia para morrer, porque não faziam nada. Eles entravam no reinado, sabiam que iam para aquela ilha, então pouco faziam, procuravam ser egoístas e desfrutarem apenas de uma vida nababesca, de fartura, de materialidade, de riqueza, e deixava o povo na miséria. Este não. Teve consciência de preparar todo o seu reinado, que transformou, e nos 5 anos depois preparou o seu futuro. Assim também é a mensagem de Malba nessa história. Preparemos o nosso futuro, semeemos o amor, acendamos a centelha do amor, como diz a veneranda benfeitora Joana de Ângeles. Acendamos a centelha do amor, que essa centelha do nosso amor brilhe e certamente vai alcançar em qualquer direção todas as pessoas que precisam, têm necessidade e comprometimento espiritual para receber estas nossas vibrações. Façamos o bem em todas as nossas circunstâncias. O espírita não deve se consolar com aquilo que já conquistou, mas pensar no futuro, no mundo que sofre, no mundo que tem doenças, no mundo que tem fome. É preciso olhar para isso e colaborar com Jesus, não só esperar por Jesus. Uma vez eu fiz uma pergunta numa palestra no auditório, no seminário que eu estava fazendo, procurando copiar aquilo que John Fitzgerald Kennedy, presidente dos Estados Unidos, disse para os seus eleitores como tomou posse. Não perguntem o que os Estados Unidos podem fazer por vocês. Perguntem-se o que vocês podem fazer pelos Estados Unidos. Aqui eu plagio essa mensagem e digo: não perguntem o que Jesus pode fazer por você. Se perguntem o que vocês podem fazer por Jesus, não somente para torná-lo feliz, continuar nos ajudando e derramando o seu amor sobre nós, mas primeiramente para que ele tenha a felicidade de ver que nós estamos mudando, que nós estamos nos preparando para o futuro, fazendo todo o bem que nos seja possível, para que possamos realmente pleitearmos o reino dos céus. Que o nosso querido amigo de Nazaré nos abençoe, nos ampare, ilumine os nossos caminhos, dando-nos a consciência das nossas responsabilidades perante o universo, como filhos de Deus. Recebam neste momento meu abraço carinhoso e paternal para todos vocês, e querendo Deus, e Ele sempre quer, no próximo sábado estaremos aqui trazendo outra história para todos vocês. Muita paz e muita luz nas suas vidas. Que Deus os abençoe, abençoe a vocês que estão nos seguindo através da internet, abençoe os seus lares e as suas famílias. E nunca deixem de realizar o bem, a paz e o amor, exalando de seus corações esse amor que se torna sublime na ação da caridade e do perdão. Deus os abençoe.